Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Um rompimento de, poucos milímetros em um conjunto de fibras musculares. É algo minúsculo mesmo. Exatamente, algo tão pequeno que visualmente caberia na ponta de uma caneta esferográfica. Sem dúvida. Na teoria médica estrita, é um detalhe irrelevante para a saúde a longo prazo de um adulto. Mas na nossa análise de hoje, vamos explorar como esses exatos milímetros estão forçando um clube de elite do futebol a reescrever de forma totalmente emergencial absolutamente toda a sua estratégia para a temporada. O que é fascinante aqui é justamente essa simetria de impacto, sabe? Uhum. O corpo humano, quando levado ao limite absoluto do alto rendimento esportivo, ele se converte no elo mais frágil de qualquer planejamento tático. Um planejamento que envolve milhões de reais, né? Milhões. E a nossa missão com este mergulho profundo não é apenas ler um diagnóstico médico do Grêmio sobre um jogador específico. Não, tem algo muito maior por trás. Exato. O objetivo é dissecar o efeito dominó. Tipo, como um ecossistema tático complexo e cheio de variáveis reage quando a peça exata que finalmente deu estabilidade à engrenagem simplesmente entra em colapso. E para quem nos escuta, isso vai muito além das 4 linhas do gramado ou do interesse puramente esportivo. Estamos diante de um estudo de caso formidável sobre gerenciamento de crises sob uma pressão brutal de tempo. Com certeza. Temos em mãos um compilado de fontes, notas e reportagens fresquinhas, todas datadas de hoje, 14 de março de 2026. Tudo muito recente. Sim, e o centro gravitacional de todas elas é o diagnóstico de uma lesão de grau 1 no bíceps femoral da coxa direita do zagueiro Gustavo Martins. Uma confirmação que veio após aquele empate de 1-1 ontem à noite contra o Bragantino na Arena. E o que chamou atenção nas fontes não foi a lesão em si, mas a imagem do jogador, sabe? Ele terminou um jogo praticamente se arrastando em campo. Foi um retrato claro de um esgotamento físico extremo. Exato. E para entender a gravidade tática disso, a gente precisa primeiro entender a mecânica da lesão. Por que o bíceps femoral? Boa pergunta. Esse músculo localizado na parte de trás da coxa, ele não serve apenas para dobrar a perna. Tem uma função de estabilização, né? Muito mais que isso. Para um zagueiro de elite moderno, que frequentemente joga com a linha de defesa alta e precisa cobrir, muitos metros de campo aberto, esse conjunto muscular funciona como o freio principal do corpo. Imagine um atleta de quase 80 quilos correndo em sprint máximo para acompanhar um atacante. Uma explosão de velocidade. Isso. E, em fração de segundos, ele precisa estancar todo esse movimento para mudar de direção. Nossa, o impacto disso nas articulações e músculos deve ser absurdo. É violento. E quem absorve toda a força dessa frenagem repentina é a parte de trás da coxa. O que significa que, quando o tanque de energia do jogador esvazia, digamos aos 85 minutos de uma partida dificílima, esse freio corre um risco enorme de falhar, correto? Perfeito. Se conectarmos isso a um panorama maior da fisiologia, a fadiga extrema destrói a coordenação neuromuscular fina. Como se o sinal da internet caísse. Quase isso. O cérebro do jogador manda o sinal elétrico exigindo a frenagem imediata. Mas o músculo, que já está saturado de ácido lático e sem oxigenação adequada, ele não responde a tempo. Reage uma fração de segundo atrasado, ou sofre uma contração excêntrica muito mais forte do que as fibras suportam. O resultado é o rompimento. E grau 1 significa o que na prática? Grau 1 significa que poucas fibras se romperam, mas a dor e a incapacidade de atingir velocidade máxima são imediatas. Ele não consegue mais dar aquele pique. A ironia mais cruel de todo esse processo fisiológico é o momento preciso em que a corda arrebentou. Lendo as reportagens que embasam nossa exploração, fica muito claro que o técnico Luiz Castro passou os últimos meses em uma busca incessante pela defesa ideal. Uma busca quase obsessiva, diria. Sim. Montar um sistema defensivo sólido em alto nível é como tentar abrir um cofre com uma fechadura de combinação rotativa hipercomplexa. Adoro essa analogia.
Pois é, o treinador passa os treinamentos girando o dial, testa a combinação de um zagueiro mais físico com um mais cerebral. E se não der certo, ele gira de novo. Exatamente. Tenta uma linha mais recuada, tenta uma aproximação diferente dos volantes, e no momento milimétrico em que ele finalmente escuta aquele clique perfeito, Indicando que a engrenagem encaixou e o cofre vai abrir. a fechadura emperra lá dentro. Porque o Gustavo Martins não era mais um teste. Segundo as próprias fontes, a comissão técnica parecia ter finalmente achado o furo da bala com ele ali. A sua analogia do cofre ilustra super bem a dificuldade da busca. Mas a situação é ainda mais dramática porque o Gustavo carregava um peso simbólico recente que mudava tudo. O campeonato estadual, né? Sim, ele não era apenas uma peça funcional. Ele tinha acabado de se tornar o herói improvável do Campeonato Gaúcho. As notas destacam repetidamente esse ponto. Foi ele quem marcou o gol decisivo no empate contra o Internacional. No Beira-Rio ainda por cima. O gol que sacramentou o título para o Grêmio. Isso cria uma aura de confiança indestrutível ao redor do atleta, sabe? Totalmente. A comissão técnica olhava para ele como o grande esteio de segurança, tanto que ele participou de absolutamente todas as partidas deste Brasileirão. Todas. Todas. A única vez em que ele começou no banco foi contra o São Paulo. E ainda assim, precisou entrar na segunda etapa para arrumar a casa. Ou seja, a estabilidade emocional e tática da defesa repousava inteiramente nos ombros de um jovem de 24 anos. É muita responsabilidade. Mas aí é que as coisas começam a não bater e eu preciso agir aqui como advogada do diabo. Manda ver. Há um conflito muito grande entre essa confiança cega e os dados médicos frios. Se a gente cavar um pouco mais nas nossas fontes, vemos que a exaustão dele contra o Bragantino não foi um raio caindo num dia de sol. Longe disso. Já havia sinais. O próprio Luiz Castro deu uma entrevista logo após o apito final, ainda com a cabeça quente, e antes mesmo do diagnóstico oficial de hoje, admitindo que o atleta estava lidando com uma limitação. Ele usou exatamente essa palavra, né? Limitação. Sim, e o impacto disso em campo foi imediato. Essa queda física do zagueiro contaminou o time inteiro. Resultou nas enormes dificuldades defensivas que o elenco sofreu na reta final do jogo de ontem. O sistema inteiro balançou porque o pilar fraquejou. E os antecedentes desse pilar justificam plenamente qualquer preocupação. O histórico clínico que temos aqui desenha um mapa de vulnerabilidade muito, mas muito claro. É um histórico pesado para a idade dele. O ano passado, a temporada de 2025, foi classificado como brutal para a continuidade dele. Ele enfrentou um problema severo no joelho. Que exigiu um afastamento de mais de 30 dias, se não me engano. Mais de um mês, sim. E como se não fosse o bastante, essa lesão no joelho foi seguida por um outro problema muscular grave, também na coxa. Que o tirou por mais 45 dias. 45 dias. Estamos falando de um atleta que perdeu meses críticos de desenvolvimento e de ritmo de jogo em um passado muito recente. É um tempo de inatividade gigantesco para um jogador de linha. E esse é exatamente o meu ponto de indignação analisando esse cenário. Se a comissão técnica, os fisiologistas, o departamento médico têm na mesa planilhas detalhadas mostrando isso... Mostrando essa fragilidade... Sim, mostrando que esse jovem jogador passou uns 75 dias no departamento médico no ano passado com lesões em sequência. Não é uma insanidade gerencial apostar todas as fichas na titularidade absoluta dele agora. É uma visão válida. Tipo, colocá-lo para atuar em uma sequência massacrante de jogos do Brasileirão, sabendo dessa fragilidade orgânica crônica, é um erro de planejamento crasso. Ou as equipes modernas simplesmente aceitam jogar uma roleta russa com o físico dos atletas devido ao desespero por vitórias no curto prazo. Eu entendo demais o ímpeto de classificar a decisão como uma insanidade gerencial. Mas, analisando os bastidores, eu discordo que seja uma falha amadora de planejamento. Sério? Como não é? Na verdade, isso expõe o dilema mais complexo da gestão esportiva contemporânea. A decisão de escalar um atleta com esse histórico, ela nunca é feita no escuro. É baseada em dados, eu imagino. Uma montanha de dados. Dados diários de controle de carga, leitura minuciosa de GPS de cada treino. Aqueles coletes que eles usam? Isso. E tem mais.
testes de creatinofosfoquinase no sangue para medir o nível exato de desgaste muscular antes de cada partida. A famosa CK. Exatamente. O raciocínio da comissão técnica é profundamente pragmático. O talento tático desse jogador, a forma absurda como ele antecipa jogadas e protege o espaço, cobre deficiências do resto do time que custariam gols quase certos. Entendi. Então ele resolve tantos problemas táticos que eles preferem arriscar? A aposta deles é tentar gerenciar o fio da navalha. Eles acreditam que a ciência do esporte atual consegue mantê-lo jogando em alto nível até a próxima folga do calendário. Então, no fundo, é um cálculo de risco puramente utilitário, onde o talento excepcional justifica a negligência do perigo. Basicamente. Vende-se a segurança do longo prazo para comprar o desempenho da partida de domingo. É a dura realidade da sobrevivência técnica a calendários opressivos como o nosso. Mas o problema dessa abordagem hipercientífica é que o corpo humano em movimento caótico não é um algoritmo linear, né? Definitivamente não é uma máquina previsível. O exame de sangue pela manhã pode até dizer que a recuperação muscular do Gustavo está em níveis aceitáveis. Mas a imprevisibilidade de um escorregão, sabe, um giro forçado. Ou uma aceleração reativa aos 43 do segundo tempo. Exato. Isso não aparece na planilha de previsão do fisiologista. O risco calculado desmoronou, a fibra rompeu. E agora o clube tem um problema gigantesco para resolver em uma janela de tempo curtíssima. E sobre essa janela de tempo, a previsão oficial das fontes aponta um tempo de recuperação entre 10 e 22 dias, certo? Isso mesmo, de 10 a 22 dias. Na prática, isso significa que ele vira desfalque por 2 a 3 semanas inteiras. O zagueiro só deve ter condições de pisar num gramado de novo após a paralisação do calendário para a chamada data FIFA. Aquele período reservado para os compromissos das seleções nacionais. Isso. E é justamente nesse buraco do calendário que a lesão deixa de ser um tópico de fisiologia e se transforma em um pesadelo logístico e tático insano. A agenda não tem a menor empatia com o ritmo de cicatrização das células do bíceps femoral. Nenhuma empatia. A sequência imediata de jogos é de uma exigência altíssima, tanto no aspecto físico quanto no preparatório. Vamos aos jogos, então. O primeiro desafio já acontece amanhã, segunda-feira. Uma viagem desgastante até Santa Catarina para encarar a Chapecoense na Arena Condá. Um ambiente conhecido por demandar muita fisicalidade e, principalmente, jogo aéreo pesado. Sim, é sempre um jogo de muito contato físico. E o terror logístico não para por aí. Depois do jogo de amanhã, há um compromisso no meio de semana, na quinta-feira, dia 19, e na sequência, fechando essa maratona pré-data FIFA, um embate contra o Vasco no domingo, dia 22. Uma maratona e tanto. Mas, antes de discutirmos as opções de escalação do Luiz Castro, eu preciso pontuar algo absolutamente hilário. Lá vem. É hilário e, ao mesmo tempo, assustador que nós descobrimos cruzando as fontes desta análise. Você está falando da discrepância das notícias sobre a rodada do meio de semana, não é? Exatamente. Gente, parece até roteiro de comédia de erros. Uma parte considerável das notas jornalísticas que embasam nosso mergulho profundo afirma com absoluta certeza que o jogo desta quinta-feira, dia 19, será contra o Bahia. Sim, com todas as letras, Bahia. No entanto, um outro conjunto de informações do mesmo pacote de notícias fresquinhas de hoje garante veementemente que o confronto será contra o Vitória. É o famoso mistério do Bavi Fantasma. É surreal. Temos as próprias fontes de hoje em um conflito direto e insolúvel sobre quem é o adversário na rodada seguinte. E por mais que a gente possa rir da confusão da cobertura esportiva, eu fico pensando, imagina o impacto prático disso se o próprio clube estivesse no escuro. É um excelente ponto. Se a gente ri dessa contradição jornalística, nós precisamos entender que a incerteza de informação é o maior inimigo de um departamento de análise de desempenho hoje em dia. Como eles preparam o time sem saber ao certo o oponente? O nível de detalhamento estratégico no futebol atual exige dias de dissecamento de vídeo. O Bahia e o Vitória, por exemplo, não são apenas camisetas de cores diferentes, sabe? Tem estilos de jogo distintos. Historicamente, eles representam filosofias de jogo diametralmente opostas. Dá um exemplo para quem os escuta entender o tamanho desse abismo tático. Claro.
Preparar uma linha defensiva para enfrentar uma equipe focada em retenção e troca de passes curtos no meio-campo exige uma postura mental de flutuação da zaga. Eles precisam saber a hora de encurtar o espaço. Certo. Isso. Agora, preparar essa mesma linha para enfrentar uma equipe que joga em transição rápida, apostando em bolas longas nas costas da defesa, isso exige uma leitura de profundidade completamente distinta. É quase como treinar para jogar basquete num dia e vôlei no outro. Exatamente. A mecânica de recuo tem que ser outra. E aqui entra a complicação extrema do caso do Grêmio. A comissão técnica precisa desenhar essa estrutura tática independentemente de qual time baiano seja o adversário real. E tudo isso enquanto tenta descobrir quem vai substituir o melhor zagueiro do elenco. A névoa de guerra se instala sobre o centro de treinamento. Perfeita definição. O analista de vídeo precisa apresentar os padrões táticos do adversário aos jogadores nas reuniões, mas o jogador que faria a leitura central dessa defesa, o líder lá atrás, tá na maca fazendo tração. A sobrecarga cognitiva em cima de quem vai entrar como substituto é descomunal. Ele não só tem que substituir o cara que fez o gol do título, como tem que absorver toda a tática do próximo jogo em horas. E a gravidade da situação se eleva exponencialmente quando a gente cruza com outro dado essencial fornecido pelas nossas fontes, não é? O desfalque no meio de campo. Sim. A equipe já sofre com a ausência confirmada do meia Arthur. Que não é um problema menor. De jeito nenhum. A ausência de um meio-campista de controle não é um problema isolado do setor ofensivo. É uma catástrofe defensiva. É o que as pessoas esquecem. Sem um jogador com a capacidade do Arthur de reter a bola sob pressão, de cadenciar o ritmo e ditar a posse, o time fatalmente passa muito mais tempo sendo atacado. A bola não para no meio, né? Vai e volta. A bola volta muito mais rápido. A linha de defesa sofre um bombardeio incessante de investidas adversárias. O escudo que deveria proteger a zaga simplesmente desaparece. Justamente no momento em que a zaga perdeu seu grande pilar de estabilidade, o Gustavo. É a tempestade perfeita. O que nos joga diretamente no colo do técnico Luiz Castro e nas opções que ele tem disponíveis na mesa hoje, neste domingo, dia 15. Hoje é o dia D para a escalação. Sim, porque é quando ocorre o último treinamento no CT Luiz Carvalho antes do embarque para a maratona de jogos. Quais são, na prática, os caminhos para tapar a cratera deixada pela ausência do Gustavo Martins? Bom, as notas nos indicam que o debate interno gravita entre uma abordagem conservadora e uma ruptura tática bastante arriscada. Vamos pela conservadora primeiro. O caminho conservador é direto. A disputa primária pela vaga se dá entre os zagueiros substitutos naturais do elenco, que são o Balbuena e o Luiz Eduardo. Ou seja, substituição um por um. Sai um zagueiro de origem, entra outro zagueiro de origem. Exato. A geometria básica da equipe, em teoria, não sofre nenhuma mutação drástica. Eles treinam todos os dias para ocupar o exato mesmo pedaço do campo com a mesma função primária, faz sentido. A premissa é a estabilidade geométrica, sim. O entrave nessa linha de raciocínio é puramente técnico. Falta de confiança nos reservas. Pensa comigo. Se a comissão técnica tivesse total convicção de que o Balbuena ou o Luiz Eduardo conseguem manter o rigor de execução do sistema defensivo sem oscilações drásticas, o Gustavo não precisaria ter jogado todos os minutos até estourar a coxa. Exatamente. É muito provável que o Gustavo Martins não precisasse ter sido submetido àquela carga de exaustão limite no jogo anterior. A conta chega. A mera existência de dúvidas sobre a capacidade técnica dos reservas imediatos de sustentar a linha defensiva é o que abre a porta para a tão falada terceira via. A opção que a imprensa vem especulando fortemente nas notas de hoje. Sim, o recuo do jogador Noriega. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para nossa audiência que gosta de estudar sistemas e adaptação. Porque o detalhe crucial sobre o Noriega não é sua qualidade técnica apurada, mas a sua função atual na equipe. Onde ele tem jogado. Sim, ele não é um zagueiro que estava ali esquentando o banco. Ele tem sido utilizado primariamente como volante, atuando ali no meio-campo, à frente da linha de defesa. Ganhando espaço no setor de transição. Essa ideia de pegar um jogador de meio-campo e recuá-lo para ser o último homem antes do goleiro levanta um debate fascinante. Isso é a demonstração suprema da flexibilidade tática brilhante de um time moderno? Ou é a bandeira branca do desespero, provando que o planejamento do elenco falhou miseravelmente? É a grande questão.
E pode facilmente ser as duas coisas, dependendo exclusivamente do resultado dos próximos 3 jogos. O futebol é implacável com resultados. Muito. Mas, analisando friamente, é uma manobra arquitetônica de altíssimo risco. Pensemos na estrutura de um edifício comercial grande. Certo, gosto de visualizações. Tirar o Noriega da volância e colocá-lo na zaga não é apenas tipo mudar uma divisória de gesso de lugar no escritório. É decidir remover um pilar central de sustentação que fica no meio do saguão principal. Pra quê? Pra tapar um buraco? Para tentar reforçar os alicerces da fundação lá embaixo que acabaram de sofrer uma rachadura profunda. Nossa, isso soa extremamente perigoso. E é. Você até pode ter sucesso em impedir que o chão da fundação ceda, mas o teto do saguão, que representa o controle do meio-campo, perde um ponto vital de apoio e fica sob imenso risco de desabamento. Especialmente lembrando que o outro pilar do saguão, o Meia Arthur, já foi removido por lesão. Fica um vazio enorme no meio do campo. Um vazio que os adversários vão explorar sem dó. Além da reestruturação física no campo, existe o abismo psicológico dessa troca que pouca gente comenta. A cabeça de quem opera no meio-campo funciona em uma frequência neural completamente antagonista de quem opera como zagueiro, não é? Exatamente. Você tocou na barreira invisível mais difícil de ser superada em apenas 24 horas de treino tático. O instinto do jogador. A geometria mental de um volante como Noriega é eminentemente proativa e radial. Ele foi treinado ao longo da vida inteira, da carreira inteira, para encurtar o campo. E para cima da jogada. O instinto visceral dele, ao ver um adversário recebendo a bola na intermediária, é dar um passo à frente, dar o bote, antecipar o passe e destruir a construção adversária antes que ela sequer se aproxime da área. É um caçador. É o jogador acostumado a caçar a bola em todas as direções possíveis. Já a geometria mental de um zagueiro, principalmente dentro do sistema extremamente exigente do Luiz Castro, é totalmente diferente. É puramente reativa e voltada para contenção paciente. Então, se o zagueiro improvisado, no caso Noriega, der esse mesmo passo à frente pelo puro instinto do bote e acaba errando o tempo da bola, ele abre um corredor expresso de 40 metros nas suas costas, oferecendo um convite direto e formal para o atacante adversário finalizar cara a cara com o goleiro. Um erro fatal. O zagueiro precisa dominar a arte desconfortável de correr para trás. Como assim? Ele tem que saber recuar enquanto não tira os olhos da bola, atrasando o andamento da jogada adversária, esperando o resto do time se recompor defensivamente. Enquanto protege as costas dele. Protegendo constantemente aquele espaço crítico e invisível que fica atrás da linha. Exigir que um atleta reprograme o seu instinto de sobrevivência tática mais básico, substituindo o ímpeto de atacar a bola pela paciência fria de proteger o espaço. Tudo isso na véspera de um jogo de pressão. É uma tarefa hercúlea, para não dizer impossível num prazo tão curto. É pedir muito da capacidade de adaptação humana. E se essa reprogramação mental falhar amanhã contra a Chapecoense, o desastre tático é em dobro. O Grêmio perderia a contenção sólida que procurava lá atrás na zaga. E, ao mesmo tempo, já teria destruído toda a sincronia de pressão e distribuição que o Noriega estava entregando de forma muito competente no meio de campo. Fica sem a fundação forte e sem o teto do saguão. É a materialização perfeita do tal efeito dominó que queríamos analisar. O que comprova a nossa tese inicial de que a lesão de grau 1 na coxa de um único indivíduo tem o potencial real de implodir os 2 setores de sustentação mais críticos da equipe em questão de dias. A sessão de treinamentos deste domingo vai ditar não apenas a escalação em si, vai ditar a identidade do time que vai a campo contra a Chapecoense amanhã. Contra o misterioso time baiano na quinta-feira, seja Bahia ou Vitória. Seja lá quem for, né? E contra o Vasco no fim de semana. Então, o que tudo isso significa para fecharmos nosso raciocínio de hoje? Para nossa audiência que acompanha a dinâmica de projetos, gestão de equipes e liderança em cenários de incerteza, a grande lição que fica, usando o caso do Grêmio como espelho, é a extrema fragilidade dos ecossistemas de alta performance que se fiam em um único elo. A dependência excessiva é um perigo velado. Encontrar o tal furo da bala.
Achar aquele talento indispensável que destranca os seus problemas de forma brilhante. Como ocorreu com Gustavo Martins virando o herói no título estadual. Sim, isso é apenas o capítulo mais fácil do gerenciamento esportivo. O verdadeiro e implacável teste para a maturidade de qualquer estrutura é o que acontece nos minutos seguintes ao instante em que a sua peça mais valiosa quebra. É a hora da verdade para o planejamento. Sistemas inteiros que dependem de adaptações, de improviso, de indivíduos que já estão sob forte exaustão, não são planos táticos de excelência. São, no fim das contas, roletas russas logísticas. Isso levanta uma provocação final fascinante para quem está ouvindo. Uma reflexão embasada na própria natureza cíclica e, muitas vezes, irônica do esporte de alto nível. Qual seria? Vamos a nossa análise inteira de hoje discutindo profundamente os riscos imensos e o perigo quase catastrófico da hipótese de recuar o Noriega para atuar improvisado na linha de zaga, certo? Certo, o abismo tático que acabamos de detalhar. Mas imagine o seguinte cenário que no futebol pode muito bem acontecer. E se o Luiz Castro abraçar essa terceira via amanhã? Ok, ele escala o Noriega na zaga. O Noriega entra em campo, absorve perfeitamente a leitura de espaços, domina a arte de correr para trás. Surpreendendo todo mundo. E a sua extraordinária capacidade de passe longo vinda lá de trás revoluciona subitamente a forma como a equipe inicia seus ataques contra defesas fechadas. Uma quebra de paradigma na saída de bola. Exato. Se esse improviso emergencial for espetacular e garantir vitórias dominantes nesses próximos 3 compromissos antes da data FIFA, Onde você quer chegar com isso? será que o desgaste muscular de 20 dias do Gustavo Martins não acabará, ironicamente, custando a ele em definitivo a titularidade pela qual ele lutou de forma tão brutal para conquistar? Uau! Ele sairia por uma lesão leve e voltaria para encontrar o lugar dele ocupado de forma brilhante por um improviso que deu certo. Afinal de contas, no ambiente impiedoso da alta performance, uma improvisação genial feita por puro desespero em uma terça-feira tem o grande hábito de ser batizada como a nova e inquestionável regra de ouro tática na semana seguinte. Uma reflexão pesada e muito real. Às vezes, a reposição emergencial acaba redesenhando a arquitetura do time para sempre. E a peça que consertou o cofre originalmente não encontra mais lugar no novo mecanismo. O esporte não espera ninguém, não há. Definitivamente não. O desdobramento tático dos próximos dias vai ser algo que valerá cada segundo de atenção para quem acompanha de perto. Fica a reflexão e o convite para observarmos os próximos capítulos.